Fala pessoal do canal Lobo de Tebas, aqui é o Valbert. Bom, no vídeo de hoje eu trago um tema que eu relutei, né, até trazer esse tema aqui para vocês. Já era uma coisa que eu já era para ter falado há muito tempo, mas é muito difícil para mim falar sobre esse tema ainda, né, justamente por conta de uma coisa, situações que eu vivi, enfim. Se vocês escutarem um barulho, é o meu cachorrinho aqui brincando. Deixa ele com vocês. Aqui, ele aqui, ó. Ele tá grandão. Ele tá crescendo. Olha o lobo de Tebas crescendo pra caramba. Fala, pessoal. Ó, quando você... Primeira vez que você apareceu, você era pequenininho. Fala lá com o pessoal. Olha como ele tá grande, gente. Ó, o mascote aí do Lobo de Tebas, ó, o lobão. Ai, desce, porque você tá pesado. Mais delongas, gente, como eu estava falando sobre esse tema, ainda é muito difícil falar, né, pra mim. É o tema de borderline. Ultimamente tem se falado de borderline, mas na minha opinião, não da maneira como deveria ser tratado. Mas eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, eu não tenho formação acadêmica nisso. Já deixo aqui bem explícito que o que eu vou falar são coisas que eu vivi e que eu experienciei. Não foram livros que me deram esse conhecimento, não foi faculdade que me deu esse conhecimento de psicologia, porque eu não fiz. Eu vou falar e eu vou me ater somente a um tipo de borderline e a esse tipo que foi tão nocivo, tá bom? Bom, primeira coisa, quando a gente fala de border, né, de borderline, são pessoas assim que a gente pensa logo que é doente, né? Infelizmente, os psicólogos hoje em dia, eles não falam a real verdade sobre o outro lado da moeda. Qual é esse outro lado da moeda? É o que as vítimas dos borderline sofrem. Muito se fala, o borderline é o coitadinho, o borderline, ele padece pelas próprias emoções dele, porque afinal de contas é o excesso da emoção. E realmente border é isso, é o excesso da emoção. Só que eu vejo uma glamorização e um romantismo em cima do border, gente. E de verdade eu não consigo entender esta porra. Desculpa, mas eu não consigo entender por que caralho vocês estão romantizando que é bonito ser border, porque eles sofrem. Mas vocês estão esquecendo das verdadeiras vítimas, que são as pessoas que convivem com border. Que afinal de contas elas têm que matar um leão por dia para não entrar em depressão. Essas pessoas que são as vítimas dos borders, e que se bobear, o border ele faz até o contrário, ele inverte, ele se coloca como a vítima, enquanto que a pessoa que realmente está sofrendo na mão dele, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Eu acho incrível como os psicólogos de hoje em dia, seja em podcast, sabe, não vou citar aqui nomes, mas um dos podcasts que eu vi, gente, eu fiquei bobo, porque assim, tudo bem que a menina, ela não era uma border assim, grau alto, né? Enfim, não sei, tem vários níveis, né? Tem o moderado, tem o mais leve. Eu sei que essa menina provavelmente ela era mais de um grau mais leve. Só que eu acho incrível que não se falou durante o podcast inteiro sobre as vítimas dos borders. Se falou romantizando a infância, porque eles são bonitinhos na infância,
Ah, porque olha como eles fazem cara de bravinho quando não dá atenção pra eles, e eles já fecham a cara e a pessoa para eles já não vale mais nada. Isso desde quando é pequeno, tá? Eles já são assim. Só que falando de, assim, só falando disso com uma romantização muito grande, eu acho que os psicólogos de hoje em dia, infelizmente, e até os bons psicólogos, aqueles que eu, de coração, eu admiro pra caramba o trabalho deles, tá? São pessoas, assim, excepcionais, não tem nem o que falar, não vou citar nomes, mas, assim, são psicólogos maravilhosos que estão se destacando no nosso país. Só que, infelizmente, eles não estão falando das vítimas. Porra, se você tá falando de border, por que não falar das vítimas dos borders? Me digam. Mas é onde eu falo, se eles disserem isso, eles vão ser rechaçados, eles vão sair, afinal de contas, do senso comum, onde a caixinha, né, onde a maioria dos psicólogos, por medo, não fala. Nesse vídeo é que eu não vou me ater ao relacionamento que eu tive com o border. Eu pretendo fazer mais vídeos sobre esse tema, onde eu vou contar sobre o meu relacionamento com o border. Nesse vídeo eu quero somente esclarecer isso, que os borders, se você pensa que eles são 100% bonzinhos, que eles sofrem com isso, cara, existe grupo onde os borders, eles se reúnem para poder tirar sarro das pessoas normais, para poder falar, nossa, como que eu pego nojo e faço da cara de fulano, de beltrano, de ciclano? Como existe grupo assim, tá cheio. E por que que as pessoas não estão falando disso? E a vítima do border, como ela fica? Vocês já pararam para se perguntar? Por que que não existe? Por que que, ao invés dos psicólogos eles se importarem tanto em romantizar isso, esse lado de infância do border, por que que eles não pegam esse tempo deles de estudo e toda essa energia e não criam um canal de atendimento para as vítimas dos borderlines? Não existe, existe? Se existirem, por favor, comenta aqui nos comentários, que eu quero saber. Mas eu não vejo, psicólogo X criou um canal de atendimento específico para vítimas de psicopata. Psicólogo X criou um canal de atendimento específico, como se fosse um pronto-socorro. Sei lá, às vezes a pessoa tá morrendo, às vezes o border, por ele pecar do excesso da emoção, ele pode muitas das vezes maltratar a pessoa, até bater em alguém, entendeu? Eles são capazes de tudo, gente. E realmente eles podem bater, eles podem partir para cima, espancar alguém no excesso da emoção. E depois eles podem, inclusive, dizer que eles foram os maltratados. Entende? Por que que não existe nesses casos extremos, se caso acontecer? Cadê o canal de atendimento para as vítimas? Disso vocês não falam. Eu acho que assim, a nossa sociedade, ela merece saber a verdade. E principalmente eu gostaria de dizer aqui do fundo do meu coração, você que está se relacionando com borderline, a primeira coisa que eu queria te dizer, o problema não é você, tá? Então tenham isso em mente. Eu gostaria de trazer esse alento para o coração de todo mundo que está sofrendo na mão de borderline, seja da família, seja um pai, seja uma mãe, seja um cônjuge. O problema não está em vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque o borderline, ele vai fazer o possível e o impossível para fazer a pessoa se sentir totalmente incapaz, para a pessoa se sentir literalmente um merda. Porque é isso que eles fazem. Eles querem fragilizar a pessoa, isso tudo intencional, gente. Não é doença. Eles sabem que eles são assim.
Eles gostam de ser assim, é como um psicopata. Sabem que são assim, gostam de ser assim, fazem porque querem. Fazem por maldade. Eu não vou aqui, eu me comprometi desde quando eu comecei esse canal a falar a verdade. Eu não vou passar pano. Eu não vou passar pano pra gente escrota, pra gente filha da puta, desculpa o termo. Não vou passar pano. Então assim, primeiro ponto, o problema não é você que está sendo vítima do border. Se ele está tentando inverter a situação, colocando você como culpada de tudo, porque você olhou assim, assim, assado para Beltrano, eles criam histórias na cabeça deles. E se você tem amigo, não apresente os seus amigos para o border. É muito capaz, escuta o que eu estou dizendo, é muito capaz de pouco tempo após você apresentar os seus amigos para o border, você começar a perder as suas amizades. Você perde as suas amizades porque eles fazem um cerco. Eles querem te fechar. Literalmente, eles querem te deixar sem amigo. Eles querem... Cara, é porque, assim, a gente vai falando, a gente vai lembrando. Eu tô me lembrando, não vou falar do meu relacionamento com o border por enquanto, mas isso eu tenho que falar. Uma ocasião que era Dia das Mães, e eu, obviamente, queria passar o Dia das Mães com quem? Com a minha mãe. Afinal de contas, eu amo minha mãe. Ela é o ser humano mais, assim, mais importante pra mim aqui, né, em vida. E pra mim, assim, é super importante passar esse dia com ela. E a pessoa, né, o border que tava comigo, né, não entendeu isso no Dia das Mães. E porque queria que eu me ocupasse o tempo com ele e passasse o dia com ele. Na época eu tava vendo casa, então assim, vamos sair pra ver casa, mas agora eu tô indo ver minha mãe. E aí? E aí isso foi estopim para uma discussão sem tamanho. Isso foi o estopim para que ele começasse a inverter a situação em todo o jogo. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui porque eu pretendo explicar isso nos outros vídeos. Mas é só para vocês entenderem o nível de criação mental. E não é doença. Eles criam coisas na cabeça deles e eles são muito inteligentes. Não pensem vocês que o border é burro. Eles não são burros. Eles são o excesso da emoção? São. Mas eles também são inteligentes. Não pense você que por não se guia só por essa linha que os psicólogos estão dizendo. Porque tadinho, só o psicopata que é 100% razão. O border não. O border é só emoção. Eles pecam sim pelo excesso da emoção, porém também são inteligentes. Eles são ardilosos. E isso tudo que eu tô falando pra vocês é de maneira calculada. Eles fecham o cerco, te deixam sem amigo. Eles querem te afastar das outras pessoas. Eles são extremamente tóxicos, nocivos. Eles inventam histórias de outras pessoas próximas pra você, pintando as outras pessoas como se fosse a coisa mais terrível assim. E você vai e acredita. Gente, não acredita. Não acredita. Eu sei que pra você que tá de repente aí num relacionamento com border, ou pior ainda, se teu pai, se tua mãe, se teu irmão, se alguém muito próximo da família border, cara, de verdade, o que eu aconselho pra vocês, se vocês já são de maior, se vocês já têm mais de 18 anos, saiam de casa. Vão morar com, sei lá, com outro parente que não tenha esse problema, que não seja maluco pirado. Vão morar, sei lá, com um namorado, namorada. Vão dar um jeito de sair de casa, porque assim, pelo bem da saúde mental de vocês, tá? Porque viver
com um borderline, viver como psicopata é você morrer a cada dia. É você não ter nenhuma expectativa de melhora. Aliás, tem gente que até tem. Tem gente que até pensa, poxa, meu parceiro é assim, mas eu vou dar um jeito aqui e vou melhorar. Minha mãe é assim, meu pai é assim, vou tentar ser um filho melhor, vou melhorar. Gente, não vai. Acreditem, eles não têm melhora. O único jeito de melhora e o único jeito de você sair da situação é você literalmente sair. É você ir embora. E tem uma coisa, eles não suportam a questão do abandono. O border, por ele coloca muito a vida dele no outro. Então, ele não é ele. Ele é ele enquanto o outro existe na vida dele. Quando o outro deixa de existir na vida dele, ele já não é mais ninguém. Dessa maneira. Então é um tipo de, eu diria um tipo de simbiose até. É uma relação simbiótica. É uma relação de parasita, né? O border, se a gente for classificar, a gente pode colocar eles como se fossem um parasita. Eles vão sugar a pessoa, vão sugar o brilho, vão sugar tudo que aquela pessoa tem, vão sugar a autoestima. Eles adoram ver o parceiro, a parceira, ou filho, a filha, enfim, eles adoram ver a pessoa com a autoestima minada lá embaixo. Quando eles conseguem isso, eles sabem que eles têm você nas mãos deles e, portanto, na cabeça deles, eles não vão perder vocês, entende? Pro border é uma ameaça muito grande a pessoa que ela tem autoestima. Por quê? E a pessoa, inclusive, que tem autoestima e que consegue sair da situação, eles é bem capaz, como foi na minha situação, deles chamarem a pessoa de narcisista. Só que narcisismo a gente sabe que não tem nada a ver com você ter uma boa autoestima. Você ter uma boa autoestima te preserva, te guarda. E guarda e protege o teu coração de pessoas maldosas. Então, assim, longe de mim ser narcisista, nunca fui. Só que o border, ele inverte, ele tem essa questão dele inverter os papéis. Ele inverte as coisas, o culpado é sempre tu, né? Nunca é ele. Então, ele não se responsabiliza por nada. Sentimentalmente, emocionalmente, todo estopim, toda culpa é sua. E assim ele vai te fragilizando, ele vai fazendo você acreditar que você é um incapaz, que você é incapaz para um namoro, incapaz para um relacionamento, que se o relacionamento não tá dando certo, o problema é tu, é você. Então, assim, é osso, gente. Falei tudo que eu tinha que falar. Aliás, pretendo ainda falar bastante coisa a respeito desse tema. Isso é só o começo, tá? Não vou me calar. Não vou me calar, porque se ninguém tá falando, alguém tem que falar. Se psicólogo não fala, alguém tem que dizer a verdade. Alguém que passou por essa situação, né? Por um namoro com borderline, que conviveu ali dia a dia. Alguém assim precisa chegar e dizer. Pelo menos para as pessoas que estão enfrentando o mesmo problema não se sentirem desmotivadas, saberem que podem reerguer as suas cabeças, seguir adiante e principalmente, gente, em paz, tá? Porque coloquem uma coisa na cabeça de vocês, se tem uma coisa que o border ele quer, mas ele não pode tirar de vocês, é a paz de vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, com a deusa, e até a próxima. Tchau, tchau.